Algo verdadeiramente incrível acaba de ser descoberto. Uma famosa carta do romano Aurélio Lentulus descreveu Jesus Cristo em grande detalhe. Ele foi uma testemunha ocular de Jesus, conhecia-o e enviou cartas a César em Roma muitas vezes porque tinham que relatar a César. Muitas obras de arte e pinturas ao redor do mundo retratam Jesus como um homem branco. No entanto, a imagem mais reproduzida de Jesus de todos os tempos vem de outro período. É uma das cabeças de Cristo de olhos claros de Sallan, de 1940. Sallan, um ex-artista comercial que criou arte para campanhas publicitárias, conseguiu comercializar essa imagem mundialmente através de parcerias com duas editoras cristãs, uma protestante e uma católica. A cabeça de Cristo foi incluída em tudo, desde cartões de oração, vitrais, pinturas a óleo, calendários, inários e luzes noturnas. A pintura de Sallan culmina uma longa tradição de europeus brancos criando e disseminando imagens de Cristo feitas à sua própria imagem. Mas há algo realmente interessante sobre Jesus Cristo. O Jesus histórico provavelmente tinha olhos castanhos e pele semelhante aos outros judeus do século I da Galileia, uma região na Israel bíblica. No entanto, ninguém sabe exatamente como Jesus era. Não existem imagens conhecidas de Jesus de sua época. E, embora os reis do Antigo Testamento, Saul e Davi, sejam explicitamente descritos como altos e bonitos na Bíblia, há pouca indicação da aparência de Jesus nos Antigos ou Novos Testamentos. Até mesmo esses textos são contraditórios. O profeta do Antigo Testamento Isaías diz que o Salvador vindouro não tinha beleza nem majestade, enquanto o livro dos Salmos afirma que ele era mais belo do que os filhos dos homens, com belo referindo-se à beleza física. E é aqui que a famosa carta do romano Lentulus entra em cena, descrevendo Jesus Cristo em grande detalhe. Temos numerosos relatos de testemunhas oculares e eles deixaram cartas. Pôncio Pilatos escrevia regularmente a Roma para César. Sabemos que Pôncio Pilatos era o governador da Terra Santa de Israel, Palestina na época em que Jesus estava ministrando lá. Pilatos frequentemente podia ouvi-lo de seu pórtico. Também temos a carta do sumo sacerdote Gamaliel, que foi o professor do apóstolo Paulo. Gamaliel acreditou em Jesus Cristo após a ressurreição de Cristo, e sua carta descrevendo Jesus Cristo está na Biblioteca do Congresso em Washington, D.C. A única descrição física de Jesus que existe é de uma cópia de uma carta do cônsul romano Lentulus ao imperador romano Tibério, descoberta em um mosteiro com cópias de outros documentos antigos. De acordo com a cópia, a carta original datava do 12º ano do reinado do imperador Tibério. Temos verificação histórica de que um cônsul romano chamado Lentulus estava na Judéia na época do julgamento e crucificação de Jesus. Sua família influente é mencionada pelo historiador judeu Joséfo no livro Antiguidades dos Judeus. No entanto, os estudiosos não podem concordar sobre a autenticidade da carta. A carta de Lentulus era um relatório oficial ao imperador Tibério. Ele descreve Jesus como tendo um rosto nobre e vivo, com cabelo claro e levemente ondulado, sobrancelhas negras e fortemente curvas, olhos azuis intensos e penetrantes e uma expressão de graça maravilhosa. Seu nariz é bastante longo, sua barba é quase loira, embora não muito longa. Seu cabelo é bastante longo e nunca viu uma navalha. Seu pescoço é ligeiramente inclinado, de modo que ele nunca parece ser amargo ou arrogante. Seu rosto bronzeado tem a cor de milho maduro e é bem proporcionado, dando a impressão de gravidade e sabedoria, doçura e bondade, e é completamente desprovido de qualquer sinal de raiva. Isso é o que Lentulus, um oficial romano na província da Judéia durante o tempo de Tibério César, ao ver Cristo e notar suas obras maravilhosas, suas pregações, seus milagres intermináveis e outras coisas incríveis sobre ele, escreveu ao Senado romano: apareceu nestes tempos e ainda existe um homem de grande poder chamado Jesus Cristo, que é chamado pelos gentios de profeta da verdade, a quem seus discípulos chamam de Filho de Deus. Ele ressuscita os mortos e cura doenças, um homem de estatura média e aparência agradável, com uma fisionomia reverente que inspira tanto amor quanto medo. Ele tem cabelo da cor de uma avelã não madura, liso quase até as orelhas, mas das orelhas em diante em cachos que se curvam, um pouco mais escuros e mais brilhantes, ondulando sobre seus ombros. Ele tem uma divisão no meio da cabeça, de acordo com o costume dos nazarenos. Sua testa é lisa e muito calma, com o rosto sem rugas ou manchas, embelezado por uma cor moderada. Não há falha a ser encontrada em seu nariz e boca. Ele tem uma barba cheia, da cor de seu cabelo, não longa, mas um pouco afilada no queixo. Ele tem uma expressão que é simples e madura, com olhos cinzentos claros. Em repreensão ele é terrível, em admoestação amável e amável, alegre, mas mantendo a gravidade. Às vezes ele chorou, mas nunca riu. Em estatura ele é alto e reto, com mãos e braços claros. Em conversa ele é grave, reservado e modesto, de modo que foi justamente chamado pelo profeta mais belo do que os filhos dos homens.
Essa descrição segue de perto os retratos tradicionais e provavelmente foi escrita na presença de um. Os gregos também tinham descrições detalhadas semelhantes dos apóstolos e da Virgem, assim como tinham dos heróis de Troia. Mas adivinhe? Podemos pegar a descrição da carta de Lentulus e combiná-la com as informações reunidas da figura no Sudário de Turim para completar a descrição física de Cristo. O professor Giovanni Giudica Cordiglia, um estudioso do Sudário de Turim, usou sua experiência como médico e professor universitário de medicina forense para interpretar os dados coletados do Sudário. Ele escreveu que o homem que foi envolto no Sudário era um homem de grande beleza e estatura incomum. Ele tinha cerca de 1,80 metros de altura, com um físico perfeitamente proporcionado, esguio e harmonioso. Ele era um tipo padrão no sentido mais literal da frase. Embora o pano tenha sofrido muitos danos, podemos ver que seu rosto era muito suave e gentil, bastante longo, com uma testa larga e reta. O nariz é reto e ligeiramente inclinado para baixo. As bochechas são grandes e ligeiramente proeminentes. De todos os cálculos antropométricos feitos até agora, parece que Cristo estava fisicamente em muito melhor forma do que o homem médio. Através de um processo complicado de elaboração de seus dados faciais, posso concluir que sua capacidade craniana era de 1.575 centímetros cúbicos, o que o colocaria na categoria de megaencefálico, com um coeficiente de capacidade craniana de 95, indicando que o peso de seu cérebro era de 1.492 gramas. Isso é muito maior do que a média, sugerindo uma pessoa de gênio extraordinário. Agora vamos dar uma olhada no que outros pensavam sobre a aparência de Jesus. Os padres da Igreja do século II, Justino Mártir Orígenes, apontam para Isaías 53:2-3 para argumentar que a aparência de Jesus era pouco notável, e ele não tinha beleza nem majestade, não havia nada em sua aparência para atraí-lo a nós. Por outro lado, Orígenes e outros se referem ao Salmo 45:2 para sugerir que Jesus era o mais belo dos homens, e és o mais formoso dos filhos dos homens. Isso pode implicar que as pessoas viam Jesus de maneira diferente com base em sua resposta espiritual a ele. Santo Agostinho propôs que cada um tem sua própria imagem de Jesus. Ele escreveu: na face física do Senhor é retratada com infinita variedade por inúmeras imaginações, embora, seja qual for a sua aparência, ele certamente tinha apenas uma. No que diz respeito à nossa fé no Senhor Jesus Cristo, não é relevante para nossa salvação o que nossas imaginações o retratam. O que importa é que pensemos nele como um homem. O bispo do século IV Cirilo de Jerusalém acrescentou: o Salvador vem em várias formas para cada pessoa conforme a necessidade. Para aqueles que carecem de alegria, ele se torna uma videira; para aqueles que desejam entrar, ele é uma porta; para aqueles que devem oferecer orações, ele é um sumo sacerdote mediador; para aqueles em pecado, ele se torna uma ovelha a ser sacrificada em seu nome. Ele se torna todas as coisas para todas as pessoas, permanecendo em sua própria natureza o que é, possuindo a verdadeira e imutável dignidade de filiação. Como o melhor dos médicos e mestres atenciosos, ele se adapta às nossas necessidades e nos permite recebê-lo como queremos. De fato, a aparência de Jesus tem sido um tema de grande debate e mistério ao longo dos séculos. Combinando relatos históricos, dados forenses e tradições, podemos ter um vislumbre de como ele pode ter sido, embora a essência de sua missão e mensagem transcenda qualquer descrição física.